é a evolução teísta mínima. A evolução teísta mínima diz que Deus só é responsável pela criação da singularidade. O que é a singularidade? É o momento em que todo o universo era apenas um ponto. E aí há uma explosão, e da explosão há a expansão do universo. E o universo até hoje está em expansão. Tá? Então essa é uma teoria do Big Bang, e Deus é responsável pela criação da singularidade, só. Existe a teoria, a evolução teísta máxima, que diz o seguinte: Deus criou a singularidade, que é a massa, né? Ela entrou em colisão, se expandiu, e dessa expansão você tem, durante o processo de expansão, Deus vai orientar para o surgimento da Terra, e quando surge a Terra, Deus depois vai orientar para o surgimento da vida e para a evolução do ser humano. Então Deus meio que participa do processo evolutivo, dando certos empurrões. Então Deus dá aqui um empurrão, criou a massa, ela explodiu, entrou em expansão, depois vai vir a Terra, aí Deus dá lá mais um ajuste, aí criou a atmosfera, aí Deus dá mais outro empurrão, criou o ser unicelular, que vai se evoluir. Desse ser, Deus vai dar mais um empurrão criando o homem. Então Deus meio que está dentro da agenda evolucionista. Deus, ele se submete ao processo evolucionista. Então essa é a chamada evolução teísta, tá? Que, claro que você não precisa nem dizer, ela é rejeitada pela teologia que nós adotamos, que é tida por esses grupos como uma teologia fundamentalista. Nós somos chamados por esses grupos de teologia liberal que propõem esses tipos de teses de fundamentalistas cristãos, tá? Então a gente é um pessoal meio xarope, meio fundamentalista. Eles entendem que a gente é esse pessoal que chuta o balde, né? Que não quer nem saber. Então assim, a gente não se submete a isso, inclusive temos grandes cientistas cristãos que têm surgido e têm feito essa defesa, não somente numa linguagem bíblico-teológica, mas numa linguagem científica. Cito Marcus Eberlin, tá? Procure saber de Marcus Eberlin. Ele tem feito essa defesa de que nós não temos que adaptar a Bíblia a essas teorias evolucionistas, que elas são furadas, elas não se sustentam. Existem muitas evidências contra elas. Por exemplo, não vou entrar muito longe nisso, mas há uma teoria chamada a termodinâmica, tá? Termodinâmica. O que diz essa termodinâmica? Que existe perda de energia no universo. E se o universo tivesse bilhões, trilhões de anos, como eles apontam, não haveria mais energia no universo, por causa dessa lei, a quarta lei da termodinâmica, que fala acerca dessa perda de energia, tá? Então isso aponta para um universo com uma idade muito mais jovem. Aí onde surge outra teoria, que é a teoria do criacionismo da Terra jovem, que inclusive é a teoria que eu tenho adotado, que eu acredito que seja plausível. O criacionismo da Terra jovem é o seguinte: Deus criou todas as coisas num ato. Ele disse, haja, e aquilo passou a existir. Deus criou num ato. Só que quando Deus cria as coisas, ele cria elas prontas. Deus criou o homem. Deus criou o homem pronto já. Deus não criou um bebê que precisava ser amamentado e foi desenvolvendo. Ou criou um Homo sapiens, né? Um macaco que precisou evoluir. Deus criou um homem pronto. Deus criou uma terra pronta. Deus criou os céus e a terra. E aí haja luz. Tá certo? Haja divisão entre água de cima e água de baixo. Haja firmamento. E por aí vai. Então Deus cria as coisas prontas. Agora o que acontece? Se nós pegássemos elementos dessa criação divina e fôssemos estudar no laboratório e criássemos uma teoria para o seu desenvolvimento randômico, seu desenvolvimento aleatório, não orientado, quanto tempo seria necessário para o seu desenvolvimento? Por isso que eles chegam a essas datas. Por isso que eles chegam a esses bilhões, trilhões de anos. Porque isso seria a necessidade que haveria dentro de uma teoria randômica, uma teoria de criação não orientada, de desenvolvimento aleatório, tá certo? Por quê? Porque tudo isso está em contradição com a realidade na qual Deus criou tudo que criou pronto. Deus disse haja e aquilo passou a existir. Deus criou as águas, Deus criou seres marinhos, Deus criou seres terrestres, os criou pronto.
tá certo? Esse é o criacionismo da Terra Jovem, tá? É isso que ele está desenvolvendo aqui nessas páginas, tá? Quando ele fala acerca de formou, quando ele fala acerca do pó da terra, tá? Tudo isso ele está desenvolvendo aqui. Façamos o homem, que aí já entra em envolvimento da Trindade, contraste entre Adão e Jesus, forma correspondente e forma antagônica. Então, olhando para essa questão do criacionismo, tá certo? Essa questão do envolvimento direto de Deus com a criação, ele chega até esse capítulo aqui, onde ele fala sobre contraste entre Adão e Jesus. Contraste entre Adão e Jesus. Ele vai colocar aqui esses dois aspectos. Que Adão e Cristo terão aspectos correspondentes e antagônicos. O correspondente está ligado ao fato de que Cristo veio em carne, e Cristo tendo vindo em carne, ele é chamado por Paulo segundo Adão. E o segundo Adão no aspecto de que ele traz a criação divina original. Cristo é homem 100%, porque ele é o homem conforme a criação divina, tá? Então é nesse aspecto que ele aborda aqui a questão correspondente e antagônica entre Adão e Cristo, tá certo? Que Adão e Cristo, o Adão foi o primeiro e Cristo é o chamado segundo Adão. Cristo vem conforme aquela criação original que Deus havia realizado em Adão, tá? E o aspecto antagônico é o fato de que Adão, mesmo tendo sido criado em perfeição, ele fez mau uso de seu livre-arbítrio e decai dessa situação de perfeição. Enquanto Cristo, tendo vindo também nessa condição de plena humanidade, ele submete toda a sua vontade a Deus. Ele cumpre de fato na sua vida plenamente a vontade de Deus, se submete ao Espírito, tá certo? A povoação da terra pelo homem, frutificai e multiplicai-vos, toda essa questão aqui. Teoria dos dois relatos dos Adões. Sim, deixa eu explicar esse aspecto aqui que ele aborda, tá? A lenda de Lilith. Eu já estou aqui, final do capítulo 2, tá? A lenda de Lilith, a criação da mulher. Aí ele vai entrar para esse aspecto mais bíblico aqui, a partir de agora. Veja só, eu quero abordar essa questão aqui, ó. Essa questão das duas criações e da lenda de Lilith. Aí passa para o capítulo 3, tá? Veja só, existem existem dois textos, né, em Gênesis, que estão dedicados a falar acerca da criação, tá? Existe aí o texto que fala, façamos o homem, macho e fêmea os criou, tá certo? Que é abordado na primeira fala, que o Senhor criou e diz, macho e fêmea os criou. E aí na segunda abordagem, o Senhor vai falar especificamente, primeiro acerca da criação de Adão, formou ele do pó da terra. Depois que Adão sente a necessidade de alguém que esteja ao seu lado, o Senhor vai fazer cair um pesado sono em Adão e da sua costela vai formar a mulher, tá? Então você tem essas duas narrativas. O que elas significam? Essas duas narrativas já foram terrivelmente distorcidas. Então muitas pessoas, ao se deparar com esta forma de literatura, por não saber analisar a construção literária que está presente ali, eles fazem muita confusão e criam certas teorias que depois não se sustentam, tá? Por exemplo, existe uma teoria de que houve uma sociedade antes de Adão. Por quê? Porque existe aquela fala de Deus. Façamos, tá certo? E depois diz, macho e fêmea os criou. Então ele diz, olha, nesse primeiro versículo ele diz, macho e fêmea os criou, ele está falando de uma sociedade, e quando posteriormente ele vai falar sobre que formou do pó da terra e soprou em suas narinas, aí ele está falando de Adão, tá? Então existem essas teorias que são levantadas aí devido à falta de compreensão. Inclusive dentro dessa mesma teoria, existe a hipótese que foi levantada de que Deus só precisou, depois de ter criado esse macho e essa fêmea do princípio, só precisou recriar depois, porque essa primeira sociedade, que teria sido criada por Deus, ela entrou em colapso, tá?
é onde surge a teoria de Lilith. O que é essa Lilith? Lilith, esse termo, essa palavra, esse nome, ele é tirado de um texto de Isaías. Tá? Isaías fala acerca dessa Lilith. O que é essa Lilith? Ela é, na verdade, um elemento da mitologia babilônica. Tá? Então Isaías, que era um profeta do tempo já dos reis de Israel, ele é levado por Deus a profetizar. Dentro da sua profecia, ele aborda inclusive aspectos da sociedade babilônica, contra a qual Deus em determinado momento estava profetizando. Dentro dessa profecia, ele cita essa tal dessa Lilith. Tem um nome feminino, só que fala, na verdade, acerca de um ser demoníaco da mitologia babilônica. E ele usa aquele elemento de uma forma poética. Ele está falando nessa profecia da destruição da Babilônia, da destruição que estará no meio daquela sociedade. E ele cita esse elemento da mitologia deles. Ok? É um elemento mitológico. O que acontece? As pessoas que gostam de levantar teorias em vez de estudar a Sagrada Escritura, eles disseram, olha, houve primeiro essa sociedade, na qual Deus diz, macho e fêmea os criou. Aí depois Deus vai falar que fez o homem do pó da terra e depois fará a mulher da sua costela. Então, há duas sociedades. A primeira entrou em colapso. Por quê? Porque Deus fez a primeira sociedade, diz, macho e fêmea os criou. Os criou em igualdade. Tá certo? Em igualdade. Por ter criado em igualdade, existe até mitologias judaicas falando acerca disso. A mulher que ele criou nesse primeiro momento se via igual ao homem, então não se submetia a ele. Não subordinava a ele. Então, devido a essa situação que aconteceu no primeiro momento, houve esse colapso. E essa mulher da primeira criação chamava-se Lilith. Aí houve esse colapso dessa sociedade, o que levou Deus a posteriormente criar outro homem e tirar a mulher da costela dele. E aí você tem uma situação de maior equilíbrio. Isso foi crido por muita gente. Isso foi defendido por muita gente ao longo de muito tempo. Só que isso é uma tremenda de uma bobagem. Isso é um erro hermenêutico grave, tá? Entenda o texto, entenda como é que está a estrutura literária do texto. Como é que o texto de Gênesis acontece? Ele acontece da seguinte maneira. Deus, o Espírito Santo, ao revelar a Moisés e ao Moisés escrever o texto, qual é a estrutura adotada por Moisés? Moisés, ele apresenta um versículo onde ele dá a estrutura geral e depois ele traz definição. Moisés apresenta estrutura geral e depois ele vai especificando, tá? Isso acontece em dois momentos em Gênesis. Primeiro você tem um texto que abre a Bíblia. Criou Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Aí depois ele vai definir como que foram criados. Aí ele vai, toda aquela descrição. Geral e depois especificando. Geral e especificando. Isso acontece em relação à criação de todas as coisas, da terra e dos céus, e depois isso se repete em relação à humanidade. É a mesma coisa. Texto geral, macho e fêmea os criou. Pronto, esse é o texto geral, onde fala que, de dar meio que um cabeçalho, né? Onde vai dizer, olha, isso aqui vai acontecer, tá certo? Aí depois ele vai especificar como foi. Primeiro ele diz, criou os céus e a terra. Aí depois ele vai especificar que criou o céu, depois criou a atmosfera, depois fez divisão entre água de cima, água de baixo, firmamento, os seres vivos marinhos, seres vivos terrestres, as aves que voam pelo céu e tudo mais, até chegar na criação da humanidade. Aí ele faz a mesma coisa, criou macho e fêmea, e depois vai especificar como aconteceu. Então esse texto não fala de uma sociedade pré-adâmica, ele simplesmente é uma estrutura literária na qual você tem primeiro a apresentação geral e especificação. A apresentação geral e especificação. É só isso, tá? E devido a essa falta de compreensão, foi um berço de heresias. Surgiu um monte de heresias da falta de compreensão desse aspecto literário, tá? Matrimônio. Caminhando para o final já. Eu sei que vocês já estão cansadas aí. Aguenta só mais um pouco e a gente vai concluir essa matéria logo, logo. Já estamos caminhando para o final. Veja só. Matrimônio.
ele vai falar aqui sobre todas essas questões matrimoniais. Ele apresenta aqui, ó, uma só carne. Esse termo aqui, uma só carne, ele é muito especial, tá? Esse termo que o homem e a mulher eles se unem e formam uma só carne, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e formará uma só carne. Veja, o termo aplicado aqui, onde vai se dizer que formou uma só carne, é errad, do hebraico, errad, tá? Sabe em qual outro lugar vai aparecer esse termo, errad? Vai aparecer num texto extraordinário, em Deuteronômio, onde diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é um, é único. Esse um, ou único, o Senhor teu Deus é único, é errad. O que é errad? É unidade. Mas que tipo de unidade? É uma unidade composta. É como você comprar uma caixa de fósforo. Você comprou uma caixa de fósforo. Só que na caixa de fósforo não vem um fósforo. Vem vários, 40, sei lá, 100. Então é uma unidade composta, tá? Errad aparece em Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é um. E aparece Errad em o homem e a mulher se unirão e serão Errad. Serão uma só carne, tá? É uma unidade composta. Então nós temos aí essa situação extraordinária que fala para nós um pouco acerca da Trindade. A união do homem e da mulher é a geração do filho. E também essa unidade composta que é a descrição acerca de Deus. Deus ser único ou ser um. É um composto, é uma unidade composta, que contém Pai, Filho e Espírito Santo dentro dessa unidade chamada Deus, tá? Então você tem essa questão muito especial ligada a esse aspecto de formarem uma só carne diante de Deus, tá? E aí você tem essas diferentes hipóteses aqui para tipo de matrimônio. Veja, casamento no Novo Testamento, casamento no Antigo Testamento e casamento no Novo Testamento, né? Você tem essas bases aqui. Uma coisa que eu quero destacar, já de início, monogamia que ele vai discutir aqui. Uma coisa que eu quero destacar desde o início. Deus, ele trata de diferentes maneiras, em diferentes dispensações, de acordo com a possibilidade humana. De acordo com a possibilidade humana. Então, existem situações em que certas questões não eram o plano perfeito de Deus, mas eram toleradas por Deus. Por exemplo, a poligamia. A poligamia nunca foi indicada por Deus como um meio salutar, como um meio desejado por Ele para a estruturação da família. Veja, Deus não criou Adão e Evas, nem Adões e Eva, tá? Ele criou Adão e Eva. A monogamia está na base. Depois Cristo, lá no Novo Testamento, vai ratificar. Porque no princípio Deus criou macho e fêmea. Tá? Então essa é a ideia básica. E essa ideia básica, ela está na origem de toda a raça humana. O que eu acho mais extraordinário. Você pode inventar 1 bilhão de gêneros, como hoje se faz. Tá certo? As diferentes nuances aí de gêneros. Você pode inventar 1 bilhão de gêneros. Todas as pessoas que alegam pertencer a esses gêneros X, Y, W, Q, todos vieram de um casal monogâmico. Todos vieram de um relacionamento heterossexual, que é o relacionamento que está na base biológica. Une-se um homem e uma mulher e dá origem a uma nova vida. Essa vida cresce, vai para a escola, é contaminada por ideias distorcidas e entende que o seu gênero é A, B, C, D, E, X, W, Y e por aí vai. Tudo bem, são as ilusões que plantaram na cabeça dele. Mas se ele quiser gerar uma nova vida, ele precisará unir macho e fêmea. Então, isso está na base, tá certo? Eu posso fechar a Bíblia e falar só de biologia básica. E isso vai estar na base da biologia humana. Então, é uma questão da estrutura, tá certo? Da raça humana. Então, você tem essa questão, né? Que indica para nós qual é a orientação divina. A questão de casamento, eu só queria ressaltar uma coisa. Casamento.
é uma coisa, uma questão que sempre levantam. Ah, mas na Bíblia, né? Como é que eram feitos os casamentos? Nós precisamos entender algumas coisas. Na Bíblia Sagrada, principalmente olhando para Antigo Testamento, depois Novo Testamento, não haviam, principalmente do Antigo, no Novo vai começar a existir, mas ainda não vai ter todo o alcance que tem na atualidade, as instituições que hoje existem e regulamentam a sociedade. As instituições não se preocupavam com as peculiaridades das famílias. No Antigo Testamento, as coisas eram regulamentadas dentro dos clãs. O clã era a base familiar básica, tá? Então essa base familiar básica que compunha um clã, ele era um mini país, tá? O clã de Abraão, que depois será o clã de Isaac, que depois será o clã de Jacó. Aí terão com Jacó os filhos. Cada filho vai estabelecer um novo clã, de Judá, de Levi, de Issacar, de Zebulon. Cada um daqueles uma tribo, e a sua tribo composta por clãs, que é ainda fragmentado em famílias, tá? Então esse clã é o que estabelecia a norma dentro do seu convívio. Quem ratificava, quem validava o casamento? O chefe do clã, que era o chefe daquele pequeno grupo social, tá certo? Então havia um contrato entre os pais do noivo e o pai da noiva. E era apresentado a eles, uma vez concordado, eles seriam casados. E ali, como a Bíblia diz, se uniriam e tornariam uma só carne. E a partir dali, quando ele crescer e tiver filhos, ele vai ser o elemento de autoridade que vai validar um novo contrato nupcial. Uma vez que se anuncia a pretensão de casamento, agora, realidade do Novo Testamento, aquela mulher estará desposada. O que é desposada? Ela já tem um contrato prévio, o que hoje é um noivado. Que o noivado não tem tanta força quanto tinha nessa época. Eu falo da mulher estar desposada. Maria estava desposada com José. Quando Maria aparece com aquela realidade na qual ela havia concebido do Espírito Santo, que havia gerado Cristo dentro dela, diante de José é apresentado um problema. Essa mulher está grávida e eu não engravidei. Qual é a situação agora? Qual seria o normal? José pegar Maria pela mão e apresentar aos seus pais e dizer: essa mulher está grávida, mas eu não a engravidei. Então ela deve ter cometido um grave erro. E ela seria apedrejada. Só que Deus, ele não comete erros. Então Deus sabia quem ele levantaria para aquela missão. José, de tal modo, exercia misericórdia por Maria que ele intentou deixá-la secretamente. Já parou para pensar por que ele queria deixá-la secretamente? Porque ele deixando-a secretamente, a culpa seria dele. Automaticamente as pessoas iam responsabilizá-lo, dizer: o safado fez isso e fugiu. E aí ele ia carregar essa culpa com ele, mas ela não seria morta. E aí o Senhor manda o anjo e o anjo traz a revelação. Não fique tranquilo. Essa é o que está acontecendo, é a obra do Espírito Santo. Tá certo? Não é uma intervenção humana, ela não cometeu nenhum pecado, nenhum crime, é uma ação divina. Então José fica tranquilo com isso e assume a sua missão de receber o Filho de Deus como seu filho, como pai adotivo dele. Leva para o Egito, depois traz, e aí tem todo aquele desenrolar da história. Mas isso acontece onde? Dentro de uma família, de um clã. Então o clã tinha essa autoridade para validar, tá certo? Esse contrato matrimonial, o que posteriormente será transferido para uma instituição. A igreja, durante muito tempo, a Igreja Católica Apostólica Romana, detinha esse poder de validação como instituição eclesiástica oficial, e hoje você tem, com o advento da República, tá certo? E dessa desacralização, né, desses meios, você tem uma instituição oficial que trata dessa questão documental. Então você vai ao cartório e registra ali que você está se casando, aí tem todo um trâmite judicial, todas as estipulações, né, se será divisão universal de bens ou não, e por aí vai. Toda essa questão burocrática, né? Mas hoje é interessante que nós levemos em consideração essa questão burocrática, uma vez que nós somos cumpridores de leis, tá certo? Então existe hoje toda essa questão dessa participação dessa instituição burocrática que é um meio regulamentador, por exemplo, para a pessoa não cometer a bigamia, né? Então tem toda essa questão da atualidade, das instituições de hoje.
Então aquilo que era antes o clã, hoje é uma instituição burocrática governamental, tá? Você tem essa mudança, alteração, que muitas pessoas chegam com esse questionamento. Então a monogamia, a poligamia foi tolerada por Deus, mas nunca foi o propósito. Veja, os personagens mais importantes e bem-sucedidos da Bíblia eram monogâmicos. Adão e Eva, mesmo tendo caído em pecado, mas era um modelo que foi citado por Cristo Jesus, conforme o princípio. Você tem pessoas, né, que ao adotar a poligamia trazem para si diversos tipos de problemas graves, tá certo? Então Davi, no seio da sua família, todos os problemas que vivenciou, Jacó, todos os personagens bíblicos que adotaram a poligamia tiveram graves problemas dentro do âmbito da sua família, porque a poligamia não é o projeto divino, mas sim um arranjo humano, tá certo? Dentro da poligamia, o concubinato. O concubinato que, inclusive, dentro da situação na qual você tinha essas sociedades humanas e você tinha uma sociedade que era muito desproporcional para a mulher. Então a mulher tinha uma condição muito desfavorável, muito complicada. Então você tinha, por exemplo, pessoas que eram vítimas, que eram vitimadas devido à sua sociedade ter perdido uma guerra e agora todo aquele contingente populacional será escravo, e dentro dessa condição de escrava, muitas das vezes você tem a situação na qual algumas dessas escravas serão absorvidas dentro das famílias, compondo agora um harém, ou compondo agora as esposas desse âmbito poligâmico, tá certo? Dessa pessoa que agora detém poder sobre eles. E aí dentro desse arranjo existe esses níveis, né? Se ela é admitida com uma outra esposa ou se ela é admitida no âmbito de concubinato. Então, uma coisa que eu acho interessante, mesmo com esses defeitos, né, da sociedade humana, que a Sagrada Escritura, olhando para a limitação do ser humano e trazendo algum tipo de regulamentação, mesmo diante desse âmbito que não é o plano perfeito de Deus, há uma regulamentação. Tanto que você vê no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, regulamentações importantes sobre essa questão de se admitir para a sua família uma mulher que você vai colocar ali como uma concubina, por exemplo, que estará atrelada à sua família como uma concubina. Mesmo que ela tenha sido admitida na sua família, que ela tenha vindo por meios de uma situação de escravidão, ela era sua escrava, você absorve agora como integrante de sua família, ela será uma concubina. Ok, mas mesmo em relação a essa mulher que é sua concubina, existem regras que limitam a sua ação sobre ela. Você não pode dispor dela como você quiser. E eu acho extraordinário, porque isso é uma implementação de um humanismo maior, tá certo? Uma situação de regulamentação e de respeito, e de uma ética que é apresentado no Deuteronômio, que estava muito avançada para a sociedade da sua época. Mesmo sendo uma sociedade muito desprovida, tá certo? Uma sociedade que não tinha nenhum zelo pelo indivíduo, mas, biblicamente falando, olhando para as leis que Deus entregou, havia regulamentações inclusive para isso. Por exemplo, se uma mulher, numa situação dessa, tem lá um grupo de pessoas que são seus escravos, ele pretende que alguma daquelas mulheres agora seja integrante da sua família. Vão ser o quê? Concubina dele. Mesmo ela tendo sido agora, se tornado concubina, ele não poderá tratá-la como escrava, ele não poderá diminuir o seu status para retornar a ser uma escrava. Se ele não tiver mais interesse nela, ela ganha automaticamente a liberdade, tá certo? Ele não poderá vendê-la como uma escrava, por exemplo. Ela agora tem um outro status, ela pertence agora à família dele, mesmo que não na categoria de esposa, é uma concubina, mas é integrante da sua família, tá certo? Aí você tem a situação, por exemplo, de Abrão e Agar. Agar era uma concubina. Ela era serva de Sara. Sara entrega Agar a Abraão como concubina para ter um filho dele, e o filho seria propriedade deles, vamos colocar assim dessa maneira, tá certo? Quando Sara se irrita com Agar e quer expulsá-la, ela não ficará lá, porque isso atende aos planos divinos. Mas por outro lado, Deus não permite
que eles sejam injustos com Agar. Então Agar recebe lá um mantimento básico, né, de Abrão para atravessar aquele deserto. Aquilo vai se perder no meio do caminho, mas Deus intervém. Tanto que Deus prospera Ismael e faz de Ismael um grande chefe de príncipes de toda aquela região do deserto, daquela região desértica, próximo ali do território de Isaac. Então Deus abençoa Ismael. Então Deus é justo, é isso que a gente vê. Mesmo numa sociedade muito injusta, Deus é justo, tá certo? Isso que a gente quer destacar aqui. E aí você tem monogamia, é a estrutura básica, né? Monogamia é o padrão divino. Poligamia é uma invenção, uma adaptação que o homem faz sobre essa condição. Poliandria não é muito típico, mas é praticado em algumas sociedades, e essa poliandria ela advém de uma situação muito desprovida. Por exemplo, ela é praticada no Nepal e ela é praticada entre os esquimós, na Groenlândia. É a situação na qual essas populações vivem numa situação extrema, tá certo? E no contexto você tem uma situação de muitos homens para poucas mulheres, decorrentes aí ou da guerra, ou decorrentes aí de meios muito extremos em que a vida para o homem é muito mais difícil, muito curta, então morre muito cedo e a taxa de mortalidade muito alta, né? Então você tem um desequilíbrio muito grande e devido a esse desequilíbrio eles bolam esse arranjo onde alguns homens compartilham vida marital com uma mulher. Por exemplo, nos esquimós, eles saem para fazer caçadas muito longas e ficam muito tempo longe de casa, com um grave risco de não voltarem. Então, uma situação de gelo, né, de muitos riscos. Então, o que acontece? Essa mulher, para não ficar desamparada, ela meio que tem alguns maridos, algumas pessoas que estão no status de cuidar daquela mulher, procriar com ela e também cuidar dela no aspecto de proteção, de alimentação. Então, está ali convivendo com alguns maridos. Aquele marido sai para uma caçada longa, distante. Ele já está consciente de que um outro homem assumirá ali a posição marital em relação àquela mulher até o seu retorno, se é que ele vai voltar. Então você tem esse arranjo que acontece entre esses povos que estão vivendo numa situação extremada. Claro que isso é um arranjo que foi feito devido a uma situação de necessidade, mas que, vamos colocar aqui, diante de uma situação de missão transcultural. Alguns missionários já tiveram problema com a poligamia na África, tá certo? Já tiveram graves problemas com isso. Diante de uma situação de missão transcultural, o Evangelho é apresentado. O Evangelho, ele nos apresentará a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Então, certos arranjos